estamos no mês de julho fazendo uma série chamada Eis-me Aqui. E a gente já teve 2 palavras que o Bruno trouxe sobre o Eis-me Aqui. E hoje é a nossa 3ª mensagem e eu vou continuar nessa série chamada Eis-me Aqui. E hoje o tema da palavra é Fala que teu servo ouve. A gente veio ao longo desde o início de julho falando, e a primeira palavra, o Bruno falou sobre essa palavra, Eis-me Aqui, que é a palavra no hebraico Hineni. Eu vou fazer uma recapitulada assim para te lembrar, ou se você perdeu alguma mensagem, a gente também tem o nosso canal no YouTube, todas as palavras estão indo para lá, mais ou menos terça-feira a gente está subindo as palavras, e eu te encorajo a voltar nelas, a estudar, a meditar nesse tema, porque nós cremos que esse é o momento de falar sobre isso, de responder ao chamado do Senhor. E nessa primeira palavra, o Bruno falou sobre Hineni, eis-me aqui. Né? O significado dessa palavra, ele trouxe uma base muito do conceito sobre Hineni, falando que é uma disposição pronta, sem saber talvez o que vem depois. Mas eu estou aqui não só geograficamente, mas um eis-me aqui de eu estou disposto a cumprir. Eu estou disposto a obedecer. Gente, eu vou tacar isso em tantos lugares, meu pai amado. Peraí, vamos resolver um negócio aqui. Que eu já prendi o cabelo, que eu perco o controle, é uma coisa de louco. E essa disposição pronta, sem saber o que vem depois, essa obediência, muitas vezes sem enxergar o próximo passo, qual vai ser o depois. Ele trouxe exemplos dos homens de Deus, Moisés, Isaías e tantos outros, que responderam a esse chamado do Senhor com eis-me aqui, com o Hineni. Na segunda palavra, ele falou e focou na vida de Ananias. E falou sobre como que foi o chamado da vida desse homem, que na verdade foi um homem que foi de encontro a Paulo, né? Paulo ele tem um encontro ali com o Senhor, ele fica cego durante 3 dias. Ananias recebe esse chamado do Senhor, diz, eis-me aqui, Senhor, mas sem saber que ele estava indo, na verdade, quando Deus fala isso, ele fica apavorado, que ele ia encontrar um matador de cristãos, um cara que estava perseguindo a igreja, que era Paulo. E como que Ananias, o seu nome significava Deus é gracioso, e ele teve que, no seu chamado, estender graça, estender misericórdia para Paulo. Né? E ele foi lá e teve um encontro maravilhoso, e nós podemos desfrutar de tanta coisa maravilhosa que Paulo nos deixou, né? Nas cartas também, mas também na igreja que ajudou a construir. Então, não sei se na tua cabeça já está vindo aí a primeira palavra do Bruno, a segunda palavra sobre Ananias. E hoje nós vamos falar sobre um homem, um profeta chamado Samuel. E é uma história tão maravilhosa que eu fiquei pasma quando, na verdade, eu parei no primeiro versículo. E Deus me deu uma palavra no primeiro versículo. Eu falei, pô, não vai dar nem para contar toda a história. Será que a gente não vai mergulhar? Mas talvez é um chamado de Deus para que você mesmo vá ler a história desse homem que está lá em 1 Samuel. Tô ficando doida. E eu quero que você abra comigo, então, para a gente olhar a história da vida desse homem em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Meu menino do projetor de 17 anos, meu Deus, eu troquei muita fralda dele. Gente, ele é mais calado, assim. Ele tem uma irmã tagarela, então ele tinha que vir mais calado, entendeu? Para me ensinar como eu aprendo com meu irmão. Ele já colocou aí, mas eu queria te dar um contexto antes da gente entrar nessa parte sobre o que vamos falar hoje, que é Fala que teu servo ouve. Samuel, ele foi um homem extremamente respeitado em Israel. Ele foi um sacerdote, profeta, e o último juiz de Israel. Israel, até esse momento da história, vinha sendo governado e liderado através de juízes. Homens que Deus levantava, homens improváveis que Deus levantava, muitas das vezes porque Israel estava indo para um caminho contrário, então eles não tinham rei. Então Deus levantava um homem, um líder, um juiz, que ia levar
Israel de volta a ele, aos caminhos dele, né? Iria ajudar o povo ali a entender qual era o chamado ali de Deus, o que Deus estava querendo para a nação, mas eles não tinham um rei. Então, Samuel, ele foi esse homem extremamente respeitado, só que ele uniu o ofício de sacerdote, né, que eram ali de oferecer sacrifícios, as ofertas ao Senhor, de estabelecer paz entre a nação e Deus. Ele fazia essas ofertas para isso, mas ele também era um profeta de Deus, porque ele ouvia o que o Senhor estava falando e trazia para a nação, e ele era um juiz, era um líder ali. E foi o líder que ungiu o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Eu não vou ficar contando muito da história, porque senão daqui a pouco eu entro e já vou falando outras coisas que não estava programado para falar. Mas ele ungiu ali o primeiro rei, Saul, a pedido de Israel, porque eles estavam vendo as outras nações ao redor, e todo mundo tinha um rei, todo mundo tinha essa figura majestosa de governança, mas também por causa da falha e da corrupção dos sacerdotes, dos líderes de Deus. Então, Samuel, ele surge numa época muito delicada, porque ele estava surgindo ali em meio à corrupção dos líderes, eles estavam agindo de forma errada, de forma pecaminosa diante do Senhor, e Samuel surge como esse menino improvável, que não fazia parte ali da linhagem do sacerdote, que não tinha nada a ver com a história, mas que Deus chamou. Na verdade, ele tinha tudo a ver com a história. E mais do que isso, naquele momento, Israel era um momento delicado, porque a palavra vai dizer que a palavra de Deus, a visão de Deus era rara naqueles dias. Você já parou para imaginar isso? Uma nação que foi chamada e escolhida por Deus era uma nação que já não estava mais ouvindo a sua voz. E aí nós chegamos, e depois a gente vai voltar um pouquinho antes, bem no início da história de Samuel, mas vamos ler 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. O menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Eu estou usando aqui uma versão NAA, foi. O menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: Eu não chamei você, vá deitar. Ele foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar: Samuel. Este se levantou, foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: Meu filho, eu não chamei você, vá deitar. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Então, Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso, Eli disse a Samuel: Vá deitar. Se alguém chamar, diga: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então, o Senhor veio e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos as que ouvirem ficarão com os dois ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra Eli tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim. Porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Tá? Isso aqui está explicando essa corrupção que eu falei dos líderes. Tá? Eli tinha os seus filhos que eram sacerdotes ali, eles estavam agindo de forma errada, de forma muito pecaminosa, um absurdo as coisas que eles estavam fazendo. E aí Deus fala: olha, você não quis corrigir os teus filhos. Né? E ele rompe com a casa de Eli como sacerdócio. E aí Deus está falando isso para Samuel: portanto, jurei à casa de Eli que a sua iniquidade nunca será expiada, nem com sacrifício, nem com oferta de cereais. Samuel ficou deitado até de manhã e então abriu os portões da casa do Senhor.
mas estava com medo de relatar a visão a Eli. Então, Eli chamou Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: o que foi que o Senhor lhe falou? Peço que você não esconda nada de mim. Que Deus faça com você o que bem quiser, se você me esconder alguma coisa de tudo que ele falou. Então, Samuel lhe contou tudo sem esconder nada. E ele disse: ele é o Senhor, que ele faça o que achar melhor. Samuel crescia, e o Senhor estava com ele, e não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. Um texto longo, mas espero que você tenha prestado atenção comigo. Mas a gente vai voltar nele algumas vezes. Samuel, ele era filho de Eucana e Ana. Eucana era um homem que era casado com Ana, mas também tinha uma outra mulher, Penina. Antes isso era permitido, né? Mas Eucana era casado com essas duas mulheres e Penina, uma mulher fértil, vários filhos. E Ana nenhum. Ana era completamente estéril, mas o seu marido a amava. Eles se amavam muito e por isso ela... E aí por isso a outra fazia sempre uma picuinha, sabe? Uma inveja: olha, eu tenho filhos, você não. Né? Olha, Deus te deixou estéril. Eu sou um presente para o meu marido, porque eu tenho muitos filhos. Então, tinha essa rixa. Eu acho que é por isso que depois Deus fala, né? Não, cara, é melhor que tenha uma mulher só. Dá muita confusão esse negócio. E graças a Deus por isso. Eu não ia conseguir dividir meu Bruno com mais ninguém. Brincadeiras à parte, mas vamos focar na história de Samuel. Samuel é um milagre. Ele é o filho de Ana. Ana, um dia, sobe à casa do Senhor, se derrama diante da presença de Deus, fala: eu não aguento mais, eu quero poder dar um filho para o meu marido, eu quero poder ter um filho. Se você me der um filho, Eli já era sacerdote, se você me der um filho, eu vou dedicar ele ao Senhor. Ele vai te servir todos os dias da vida dele. E Eli tá ali naquela situação, olha para Ana e fala: essa mulher tá bêbada, essa mulher tá... Porque ela estava falando, orando com uma voz baixa. E era muito comum que diante do templo, né, as pessoas orassem com vigor, com uma voz alta. E ela estava ali humilhada diante do Senhor. Diante dos pés dele, falando: Senhor, eu preciso de um milagre. Eu preciso que o Senhor toque no meu ventre. E aí Eli fala isso para ela. Ela fala: não, eu estou orando e tal. Explica a situação. E ele fala assim: então, Eli estava meio desconectado, você já percebe. E aí Eli fala para Ana: então, vai, que Deus conceda o teu desejo, que Ele possa responder a tua oração. E ela tem um filho. Ela engravida de Samuel. E assim que ela o desmama, ela entrega ele pro sacerdote Eli, para ser ali cuidado por ele e também servir na casa de Deus. Então Samuel era esse menino que era um auxiliar. A gente está falando aqui, talvez, e isso é só um pensamento de um adolescente, tá? Ele devia ter ali entre uns 12 anos, talvez. A gente não sabe, a Bíblia não fala, mas a gente imagina que era um adolescente que estava ali aprendendo com Eli, que talvez já nem sabia de tanta coisa assim, né? Porque se deixou corromper. Mas ele é um improvável. Ele é um milagre. Esse menino é a resposta da oração de uma mãe. E de um pai que queriam muito poder servir ao Senhor através de filhos. Isso significava muito naquela época, né? Mas quando ela tem um menino, ela fala: eu vou chamar o nome dele vai ser Samuel. E Samuel significa o nome de Deus, né? Que geralmente falam isso, mas o seu nome é Deus, né? Seria, que é o Shem e depois o El, mas é o nome de Deus. Só que tem uma coisa muito engraçada no nome de Samuel, que a gente precisa prestar atenção e eu quero que você guarde essa informação. Shemuel, que seria em hebraico, né? Samuel, é muito parecido com uma palavra que é, no hebraico, chamada de Shema. Shema, que é ouvir, escutar. Na primeira palavra, voltando lá, no primeiro domingo que a gente estava falando sobre eis-me aqui, o Bruno falou sobre essa palavra. Sobre ser uma palavra também de ouvir, de escutar. Ele até brincou com ouvidecer, que é ouvir e obedecer. Que eu acho, inclusive, péssima
essa junção. Ouvir descer achou horrível, mas ele falou isso, achei engraçado. Mas o nome de Samuel, o nome dele é Deus, mas também se assemelha a essa raiz dessa palavra, ouvir, Shema. E quando a gente vai olhar na história de Samuel, voltando para a história de Samuel, ele falou 3 vezes, eis-me aqui para Eli, porque ele não sabia qual era a voz de Deus. Lembra que a gente falou que a voz de Deus era rara? A palavra de Deus era rara. Então Samuel nunca tinha escutado, nunca tinha se relacionado com esse Deus ainda. E quando ele falou, e ele descobriu ali, ele falou ali para Eli, olha, eis-me aqui, eu estou aqui. Primeiro ele fala para Eli, e ele fala, não chamei, volta. E por isso acontece isso 3 vezes, até que ele perceba, caramba, alguém está falando com ele. Deus está falando com ele. Então, se você ouvir essa voz de novo, responde, não mais eis-me aqui, mas fala que o teu servo ouve. E a palavra ouve aqui, você já pode imaginar se você está acompanhando. Eu sei que eu falo demais, às vezes rápido, mas fica ligado, porque eu sei que Deus vai falar no teu coração. É Shema. Fala que teu servo ouve, fala que teu servo Shema. Mas Shema, assim como a palavra eis-me aqui, não significa só ouvir e escutar. Lembra que a gente falou que eis-me aqui não é só eu estou aqui geograficamente, mas eu estou aqui disposto e prontamente a responder esse chamado. Shema também não é só ouvir e escutar, mas está extremamente ligado à obediência também. Olha que engraçado isso. Ele vai lá, então o Senhor veio e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, no versículo 10. Este respondeu, fala porque o teu servo ouve. Esse ouvir aqui é tão mencionado na Bíblia. Esse Shema é tão mencionado porque quando a gente está falando do Antigo Testamento, a gente está falando em aramaico, em hebraico. No Novo Testamento, a gente está falando em grego. Mas esse termo Shema é muito falado na Bíblia. Óbvio, né? Ouvir, escutar é uma palavra muito comum, geral, usual. Mas está mencionando, mas em várias vezes, quando Deus está falando com o povo, fala, ouça, ouve, Shema. Ou então quando o povo está pedindo algo para Deus e ele fala, ouve, Senhor, o meu clamor. Essa palavra é usada e mencionada. E, na verdade, antigamente, nem se tinha outra palavra separada para obedecer. Porque o ouvir e fazer estava tão estritamente ligado que não precisava. Se eu estou falando que eu estou te ouvindo, é porque eu estou ouvindo o que você está dizendo e eu estou disposto a fazer o que você está falando. Então, ouvir é muito importante. Não é só escutar uma vez e entrar por um ouvido e sair pelo outro. Mas é uma disposição a obedecer. Não só eu estou ouvindo, mas eu estou conectado, eu quero obedecer. Eu ouço e obedeço a tua voz. Senhor, eu ouvirei e farei o que você disser. Eu quero que você grave isso. E na verdade, vamos repetir juntos. Senhor, eu ouvirei e farei o que você disser. Esforço e ação, conectados com ouvir a voz de Deus. E aí, Samuel está nesse momento, e é engraçado porque a gente está falando sobre eis-me aqui, e Samuel, sobre 3 vezes ele vai a Eli e fala, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. E aí ele fala, responde a próxima vez, responde, fala que teu servo ouve. E eu acho isso tão simbólico e lindo da parte de Deus, porque a resposta de Samuel tinha tudo a ver com o seu próprio nome. E nós, como seus filhos, por vezes estamos ali, no início talvez da nossa caminhada com Deus, sem saber, sem reconhecer a voz de Deus. E Samuel estava ali, ele não reconhecia a voz de Deus. A gente leu, era raro, ele nunca tinha tido essa experiência com Deus. Mas para nós, filhos de Deus, é essencial que a gente aprenda a reconhecer a voz de Deus. Samuel, naquele momento, não reconheceu, mas a partir daquele momento,
eu creio que ele nunca mais deixou de ouvi-la. Ele nunca mais deixou de reconhecer. É tão importante que nós não só ouçamos a voz de Deus, mas aprendamos a reconhecê-la onde quer que nós estejamos. João 10, 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jesus dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Para a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse também, na carta para a igreja de Laodiceia, em Apocalipse, capítulo 3, também é mencionado: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Entende a importância de ouvir a voz de Deus, de reconhecer a voz dele? Nós precisamos ouvir essa voz e aprender a abrir a porta, para que ele entre, para que ele ceie conosco, para que ele transforme a nossa vida, para que nós sejamos direcionados por ele todos os dias da nossa vida. Nós precisamos aprender a ouvir essa voz, a reconhecer essa voz. É por isso que muitas vezes nós precisamos de líderes, pastores e mentores. E preste atenção comigo, ele nem era um bom líder. Ele não conseguiu liderar a sua casa, os seus filhos estavam em perdição. O fim deles é horrível. Que fim horrível. Os dois morrem numa guerra em que a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, foi roubada, levada pelos filisteus. Os dois filhos dele morrem ali, como Deus profetizou. Quando ele ouve a notícia, ele se espanta tanto que a arca de Deus foi roubada, que ele cai para trás e morre. Ele teve um fim terrível, porque ele se recusou a ouvir a voz de Deus e a corrigir os seus filhos, a corrigir a sua casa. Mas nós não estamos falando sobre ele. O que eu estou dizendo é que mesmo um líder, mesmo ele sendo um líder não tão bom assim, talvez não o líder ideal, Samuel vai a esse líder e fala: e aí? Tô aqui. E Eli direciona ele. É a primeira vez que Samuel estava ouvindo a palavra de Deus. Essa é a importância de a gente ter líderes, pastores, pessoas que estão próximos de nós, que vão nos ajudar a talvez reconhecer a voz de Deus quando nós não estamos reconhecendo. Porque nós podemos até estar sendo chamados por Deus, mas não reconhecer a sua voz. São pessoas que vão acreditar em nós. E nesse despertar para a realidade celestial, esse despertar que vão chegar para a gente falar: cara, isso é Deus falando, eu acredito nisso, eu acredito no teu chamado. Vai, cara, responde essa voz, fala que o teu servo ouve. São líderes que vão olhar para nós e vão dizer assim: talvez você não esteja entendendo hoje, mas reconhecendo essa voz hoje, mas vamos, eu acredito em você, eu vou junto contigo, eu seguro teu braço. Responde essa voz, é a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. A gente estava no batismo e como eu me alegro, meu Deus, porque a melhor decisão, nascer de novo, nascer para Cristo. Ter pessoas ao nosso lado que vão nos encorajar ou nos ajudar a nos despertar para esse momento, para essa realidade do chamado de Deus é importante. Por isso, se cerque de pessoas que ouvem a voz de Deus. Se cerquem de pessoas que têm experiência com Ele. Mas às vezes, e eu sei porque as pessoas vêm falar comigo, às vezes estão no início ali da caminhada com Deus, muitas vezes, cara, e às vezes até a gente que conhece a Deus há tantos anos, cara, eu não sei, eu tô meio confusa, eu não sei se isso é de Deus, se não é, se eu tô ouvindo a voz dele, se eu não tô. Eu vou confessar pra você, às vezes eu me sinto assim, às vezes eu fico, meu Deus, parece que é coisa da minha cabeça. Eu tava falando com uma pessoa que é nova, assim, na fé, e eu tava falando, cara, você já parou pra pensar que talvez esse ímpeto que tá no teu interior de fazer isso, né, eu não vou abrir a situação, você já parou pra pensar que pode ser Deus colocando esse ímpeto, essa vontade no teu interior? Será que não é a voz de Deus? E aí a pessoa parou e falou assim, caramba, é verdade. E sabe o que eu faço? Às vezes a gente acha que é coisa da nossa cabeça, que caramba, eu tô viajando, que loucura, né? Que é isso que Deus está me pedindo? Aí eu paro, olho para mim, mas essa voz, ela é mais sábia, ela é mais inteligente, ela é generosa, ela é bondosa.
Aí eu falo, então só pode ser Deus mesmo, porque não é coisa minha isso. Então, às vezes, você pode até estar achando que essa voz que você está ouvindo é coisa da tua cabeça, é coisa de gente maluca. Às vezes é mesmo, né? Mas a gente tem que ver isso aí. Mas sabe por que a gente se sente assim? Porque Jesus nos deixou o seu Espírito para que Ele estivesse em nós. Para que essa voz agora estivesse nos acompanhando. E a palavra tem um trecho que diz isso, né? Que essa voz vinha como de trás da minha cabeça, me dizendo o caminho, me dizendo onde ir. Às vezes você se sente assim, essa voz que vem de trás e fala, cara, faz isso, vai por aqui ou não vai por aqui. Então eu já te dou uma dica, se tiver inteligente, se essa voz for mais sábia que a tua voz, com certeza não é coisa tua, cara. Com certeza é coisa de Deus. É Deus mesmo. A palavra diz que tudo que há de bom em nós vem dele. Então eu estou brincando aqui, mas às vezes é verdade. Então hoje que o Senhor possa abrir os teus ouvidos para se atentar para essa voz, que às vezes vem do teu interior e na verdade é o Espírito Santo de Deus. Se você já aceitou Ele como seu único Senhor e Salvador, muito provável que seja. Mas talvez hoje você está como Samuel. Eu nunca ouvi essa voz antes. Eu não sei distinguir ela entre outras vozes. Está tudo muito confuso ainda. Eu quero que você ore comigo. Senhor, eu entrego minha vida a Ti. E desejo fazer parte do Seu rebanho. Como Sua ovelha, me ensina a ouvir e reconhecer a Sua voz. E eu posso até orar isso contigo hoje. Mas tem uma parte muito ativa desse relacionamento e que depende de nós. E que nos faz aptos a ouvir. Samuel, ele estava na presença. Ele estava perto. Ele estava descansando diante da presença de Deus. Ele estava num lugar ali que representava para todo Israel a presença de Deus. E ele estava ali, né, como auxiliar. E ele estava na presença. Então, peraí. Tem um segredo para quem ouve a Deus. Tem um segredo para quem está ouvindo essa voz e às vezes talvez nem saiba reconhecer que é Deus. Talvez não sabe reconhecer entre outras vozes. Mas tem um segredo. Samuel estava perto. Samuel estava na presença. É preciso estar perto. Para ouvir a voz de Deus, é preciso estar perto. Eu lembro que a gente foi em Foz do Iguaçu e eu não sei quem já foi nas cataratas. Coisa mais linda, gente. E, cara, você não ouvia nada. Você entrava no parque gigantesco, você não ouve nada. Só que à medida que você vai se aproximando daquelas torrentes, vai ficando um negócio assim absurdo de forte. Até que você tá naquela pontezinha, que com certeza você já viu foto, e você não consegue quase ouvir as outras pessoas, dependendo do fluxo ali que tiver de água. É tão forte que você quase não ouve nenhuma outra voz. Mas esse mesmo som estava disponível ali. Mas para quem está lá no início do parque, não está ouvindo. Mas à medida que você se aproxima e você entra e você mergulha e você fica perto e você gasta tempo ali, você consegue ouvir cada vez mais claro aquele som das águas. E eu acho essa uma boa analogia, porque a palavra diz que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. Sabe, é ensurdecedor. É tão poderoso. O negócio é tão louco quando você começa a ouvir, que tudo o resto perde o sentido. Que todas as outras vozes, a confusão da sua mente, talvez a ansiedade do teu dia a dia, a tristeza pelas circunstâncias, a voz dele é um negócio tão louco, tão poderoso, que quando ele começa a falar num ambiente, o teu corpo todo estremece. É tudo que você pode ouvir. É tudo que você pode querer ser inundado por essas águas. Obrigada, Senhor, por esse privilégio que Jesus nos deu de ouvir a Tua voz, Senhor. Era escasso. Só um homem podia ouvir essa voz. Uma vez por ano eles entravam
nesse lugar para ouvir a voz de Deus, na verdade, para expiar os pecados da nação. Mas nós hoje temos a oportunidade de conhecer um homem que expiou o meu e o seu pecado, que pagou o preço por nós, de sangue, para que todos os dias da nossa vida a gente pudesse escolher: eu vou estar perto. Mas é uma escolha. É uma escolha que exige de nós disciplina e intencionalidade. É impossível falar de vida com Deus, de eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo ouve, sem falar de disciplina espiritual. Nós precisamos ter disciplina e intencionalidade em todo relacionamento. Em todo relacionamento. Eu e o Bruno, a gente sempre tira tempo pra gente estar junto. A nossa rotina é maluca e cansativa, e todos nós temos uma rotina maluca e cansativa, mas a gente tira tempo pra gente. Às vezes, a gente adora fazer isso, tipo, a gente faz uma pipoca, um negócio, senta no sofá e bota uma coisa pra assistir, mas na verdade a gente fica conversando até escolher o filme, que depois vai ser horrível, e a gente assiste junto e dá risada junto e comenta depois e vai dormir, uma coisa simples, sabe? Mas tem intencionalidade. Tem disciplina de, caramba, eu preciso parar e dar atenção para essa pessoa, eu preciso responder a esse chamado. E a palavra diz assim, Provérbios 23, versículo 12, dedique a disciplina ao seu coração. Em outras versões vai dizer, dedique o seu coração ao ensino, mas ele está falando disso, de ensino, de disciplina, de correção. E os seus ouvidos, as palavras que dão conhecimento. No Salmo 119, o salmista também vai dizer, eu gravei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Tão poético, tão bonito. Mas que retrata essa realidade do nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos ler a sua palavra. Nós precisamos amar a palavra de Deus. Nós precisamos mergulhar, porque a palavra vai nos dar vigor no dia que a gente estiver mal. A palavra dele vai nos direcionar, vai nos apontar o caminho. A palavra dele vai nos refazer, vai nos desfazer. A palavra dele é maravilhosa. Eu vou contar um testemunho aqui de uma pessoa da igreja, não vou revelar nomes. Mas essa pessoa falou, eu quero voltar, sabe? Eu quero voltar a ter relacionamento, a ter disciplina. E eu falei assim, vamos fazer um devocional junto. Para você voltar, você tira suas dúvidas comigo ali, a gente vai lendo. E eu comecei simples. A gente começou com 5 dias. Bem simples, bem trechos assim, sabe? Da Bíblia. E ali ela me fazia perguntas, eu tirava dúvidas. E a gente fez isso por 5 dias. Aí eu falei, vamos aumentar o desafio? A gente conseguiu 5 dias, ela fez perfeito. Vamos aumentar o desafio? Nós fizemos mais devocional durante 25 dias. E aí aumentou já não eram só trechos, agora eram mais capítulos. Depois dos 30 dias que essa pessoa cumpriu todos, ela pôde... Cara, agora eu me sinto tranquila agora de continuar a minha disciplina. Mas entende que precisa ter intencionalidade? Eu quero isso, eu quero mudar, eu quero ter disciplina, eu preciso separar um tempo, eu preciso priorizar. E leitura da palavra e oração, que é nosso relacionamento com Deus, é o nosso falar com Deus, também exige disciplina e intencionalidade. Mateus 7, versículo 7 diz, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Não desista. Não desista. Permaneça perto, permaneça descansando na presença até que você ouça. Samuel nem sabia que ele estava esperando por essa voz. Mas essa voz veio, porque é sempre ele que nos encontra primeiro. À medida que você se aproxima e permanece na presença, você conhece, essa voz vai ficar cada vez mais clara. Cara, eu e Bruno, eu conheço o Bruno desde a minha adolescência. Nós fomos amigos durante muitos anos, antes de namorarmos, noivarmos e casarmos. E é impressionante, eu sei a risada dele, eu sei quando ele está no ambiente. Eu sei o tom de voz dele, eu sei o timbre dele. Eu sei quando ele respira, eu já sei que ele está lá.
Porque a gente está tão perto, a gente está tão junto o tempo todo. Sabe aquela coisa? Não sei se vocês já ouviram isso. Dizem que de gêmeos é assim. Tipo, às vezes eles quase conseguem por dizer a mesma coisa, meio que por telepatia, assim. Sabe? Porque eles estão tão juntos, estão tão conectados, tão perto, que eles sabem quase o que o outro vai falar. E às vezes eu me sinto assim com o Bruno, né? Casais são meio assim, né? A gente às vezes pensa na mesma piada, pensa nas mesmas respostas. E a gente dá risada disso. Mas é porque a gente se conhece, a gente está perto. Então a minha pergunta para cada um de nós hoje, ainda que você já ouça essa voz há muitos anos, é: onde você tem se posicionado? Onde você tem descansado? A palavra fala que Samuel estava ali descansando. Chama uma vez, ele levanta. Chama outra, ele levanta. Que chatice, né? Tipo, me chamar pela 1000ª vez. Agora eu sei um pouco disso, porque Timóteo ainda acorda muitas vezes durante a noite. E eu me levanto todas as vezes e vou lá, tipo, meu Deus do céu, toma aqui seu TT, volta a dormir e volta de novo. Mas ele estava ali na presença, descansando. Onde você tem descansado na tua vida? Isaías 40, versículo 28, diz assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aqueles que esperam no Senhor. Esperar e descansar não tem a ver com esperar nas circunstâncias ou em algo. Essa é a grande diferença da esperança que um cristão tem e que talvez a esperança que a gente fala no mundo, tá? É um linguajar que a gente usa para dizer pessoas que não conhecem a Cristo. Existe a diferença é que esperança às vezes é: eu espero que isso melhore, eu espero sempre na circunstância, sempre no resultado. Nós não esperamos em algo, nós não esperamos numa circunstância, nós não esperamos em nada que seja desse mundo, nós não temos a nossa esperança em algo que é passageiro, que morre, que fica nessa terra. Nós esperamos em alguém, e esse alguém é Cristo Jesus. Nós esperamos nele, porque se esperamos nele, as nossas expectativas jamais serão frustradas. Porque nós lemos aqui que aqueles que esperam nele renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos. E às vezes você está aqui hoje exausto. E quantas vezes eu estou aqui exausta. Mas se nós esperarmos no Senhor, se nós descansarmos nele, se nós descansarmos na sua presença, eu tenho certeza que essa voz de muitas águas vai nos trazer de novo ao lugar que pertencemos. Nós sabemos que ele é suficiente e isso basta. E nós permanecemos na sua presença até que nós possamos ouvir a voz. Às vezes, eu vou abrir um parênteses aqui. Às vezes a gente está tão acostumado a uma forma que Deus fala com a gente. E isso eu estou falando com você, talvez você já está há um tempo na caminhada. Mas a gente está tão acostumado com esse jeito que Deus fala com a gente. Tipo, sei lá, né? Às vezes Deus fala muito com você através da palavra, às vezes muito no louvor, ou de outra forma, ou às vezes você vê uma coisa no seu dia, uma placa, e você fala: caramba, que interessante isso, você fica pensando naquilo. E às vezes Deus fala com a gente a gente está acostumado a Deus falar com a gente de uma forma. E aí chega uma determinada época na sua vida, uma estação, que essa voz se manifesta de outras formas. E eu vou usar o exemplo da maternidade de novo, porque mudou muito isso pra mim. Literalmente. Antes eu tinha um tempo, cara, de entrar no meu... Na verdade, antes a gente tinha um escritóriozinho e tal, que a gente entrava e ficava ali na presença de Deus, e estudava e orava, e Deus falava ali comigo durante dias. Eu adorava ficar ali muito tempo. Mas, gente, eu não tenho mais nem 5 minutos no banheiro sem alguém comigo. A verdade é essa. É dura, mas é a verdade.
Eu não vou mais ao banheiro sem a presença de Timóteo. Eu vou no banheiro, meu irmão sabe disso, ele faz isso várias vezes. O Timóteo corre para a porta, ou então entra logo, porque eu não consigo, às vezes, fechar minha porta do meu banheiro, ela não fecha direito. E aí ele abre a porta e fica lá, gente, eu fazendo minhas necessidades. Vocês estão entendendo? E outra, ele não fica só em mim. A Adriele, que é uma menina aqui da igreja, foi lá em casa esses dias. E aí ela chegou em casa, ela foi no banheiro. Falou, vou no banheiro rapidinho. E aí ela entrou ali no banheiro e o Timóteo estava tão empolgado que ela estava ali em casa que ele foi para a porta do banheiro e ficou batendo na porta do banheiro e gritando e tal. E assim, sem o menor respeito pela privacidade dela, ela não pôde fazer absolutamente nada naquele banheiro, a não ser dizer, eu já vou sair. E isso mudou para mim. Porque agora eu não tenho mais esse tempo todo disponível assim. E nesses momentos, nós precisamos reconhecer a voz dele, ainda que não seja como nós esperamos. Ainda que não seja como nós estamos acostumados. E essa é a beleza de Deus. Ele tem multiforme sabedoria pra gente em todas as fases da nossa vida. Eu lembro, eu falei isso na primeira pregação aqui da Manifest que eu preguei. Falei, cara, eu lembro das primeiras noites com Timóteo nos meus braços e Deus falando comigo naquele quarto, eu sem dormir. Mas só a gratidão de ter ele nos meus braços, de ter ele aquele momento, eu estava tão feliz, Deus falou tanto comigo, eu chorava e dizia pro Bruno, meu Deus, eu te amo, obrigada por ter um filho comigo. Emocionada ali também, né, com muitos hormônios. Mas mudou a forma que Deus fala comigo. Eu preparei essa palavra com meu irmão, obrigada por isso, inclusive, Tuca, brincando com o Timóteo, aquela gritaria, e às vezes o Timóteo vinha, e não sei o quê, nananã, e eu tinha que sair, dar uma pausa na palavra, e vai não sei o quê, e vai, corre, volta pra cá. Mas se atente a isso, porque talvez isso só mudou a forma de se manifestar, mas a voz continua falando com você. Então, se você aprende a reconhecer, se você está perto, se você descansa nele, não importa o que estiver acontecendo, não importa se a forma muda, eu continuo ouvindo, eu continuo na presença, e ainda que eu não esteja escutando, naquele momento, permaneça até ouvir. Ouvir a voz de Deus no momento em que você também só tem uma opção é muito fácil. Eu vou trazer um exemplo disso. Às vezes a gente está orando assim a Deus, Senhor, me mostra se é nesse processo seletivo, Senhor, qual é a empresa que eu tenho que entrar. Você está participando de 2 processos seletivos. E aí você fica, Deus, me mostra qual o emprego, qual o trabalho que eu tenho que ir. E você não está ouvindo nada, sabe? Está meio confuso, está tudo meio estranho. E aí você fica... No teu interior fica aquela vontade assim, tomara que uma rejeite, porque aí eu vou saber que eu tenho que entrar na outra. Tá entendendo o que eu tô falando? Às vezes você fica pra Deus assim, olha, eu tenho essas 2 opções, mas eu quero que... Tomara que uma dê errado, que aí eu vou saber exatamente onde que eu tenho que ir. Porque é custoso a gente ouvir a voz. Demanda de nós esforço. Demanda de nós permanência na presença. Difícil é ouvir e responder corretamente quando você tem 2 opções. Quando os 2 processos seletivos vão ser aprovados. E aí você fica, meu Deus, mas para onde eu vou? Será que eu faço isso? Será que eu vou no intercâmbio? Será que eu fico? Será que eu vou? Será que eu namoro com esse? Será que eu namoro com aquele? Será que eu tenho que falar isso agora? Será que eu não tenho que... Quando você tem 2 opções, é mais difícil ouvir a voz de Deus. É muito mais difícil. Mas a gente precisa dizer, eis-me aqui para essa disciplina, eis-me aqui para essa espera, eis-me aqui para me posicionar nesse lugar e ouvir até que você fale, Senhor, até que você me diga algo, até que você me direcione. Não busque, o que eu quero dizer com isso não busque o caminho fácil. Porque esse momento, talvez, difícil para você, de ter 2 escolhas, vai ser um momento que vai te forjar para sempre conseguir distinguir a voz de Deus daqui para frente. Conseguir chegar em momentos decisivos da sua vida e parar e ouvir o Senhor e gastar tempo de oração. O louvor já pode ir voltando, eu já estou terminando. Não precisa dormir, gente. Tem café aí.
A gente precisa dizer, eis-me aqui, mesmo quando a gente está cansado. Doido para dormir, já deitado na cama. Ai, tomara que ele não me chame de novo. E aí, mais uma vez, você ouve essa voz, Samuel, Samuel. Aí você fala, que saco, tem que ir lá de novo. Não sei se ele estava falando isso, né? Acho que não. Acho que ele era menos rebelde, talvez. Mas às vezes a gente é mais rebelde. Mas cadê o eis-me aqui? E o fala que o teu servo ouve quando você não quer. Quando você não tá afim. Sabia que a gente às vezes não tá afim? Às vezes eu não tô afim de ler a Bíblia. Às vezes eu não tô afim de orar. Às vezes eu não quero. Às vezes eu não quero nem orar para saber qual é a resposta dessas duas opções. Às vezes eu tô tão de saco cheio que eu, sei lá, vou assistir um Netflix. Todos nós somos humanos. Mas sabe o que é lindo da vida de Samuel? Quando a gente vai ler sobre a morte dele. E ele morre antes de Davi subir ao reino, né? Quando morre, Israel lamenta profundamente a morte desse homem. A nação lamenta porque esse homem morreu. Sabe por quê? Porque ele não só ouviu nesse dia, mas ele sustentou e permaneceu nesse lugar perto de Deus toda a sua vida. Tanto que quando a gente vai ver também naquele momento que todo mundo se conhece, que Samuel vai lá para escolher o novo rei, porque Deus já não queria mais Saul por causa também da sua desobediência. E ele está na casa, e aí estão todos os filhos lá, e Saul tem um pensamento humano, como todos nós. E ele fala, cara, deve ser esse fortão aí que vai ser ungido com certeza. Imediatamente Deus fala para ele, não. Eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Ele sustentou. A palavra fala sobre essa influência que ele tinha. Será que as pessoas respeitam e sabem que você tem escutado a voz de Deus? Na verdade, não importa muito. Eu tô falando isso sobre ele, mas só para dizer que ele sustentou essa permanência no lugar perto de Deus todos os dias da sua vida. Ainda que os outros achassem que tivesse errado, que a escolha estava errada. Não, ele sustentou. Ele permaneceu nesse lugar. Quando o povo pediu um rei, o que para ele podia significar, eu sou um líder ruim, aí eles estão pedindo um rei, o que é? Não, ele sustentou. Ele se sustentou ouvindo a palavra de Deus e respondendo ao chamado. E agora eu quero que você se lembre de novo da lá no início, que eu falei do nome de Samuel, parecido com ouvir. No hebraico, lembra? Shamuel e Shema. Parecido. Ao ouvir e responder o chamado, Samuel se tornou o que o seu nome carregava. A vida desse homem foi uma resposta para Israel. À medida que ele ouviu e respondeu ao chamado, ele mesmo se tornou uma voz. Ele mesmo se tornou a resposta. E muitos puderam ouvir, porque ele respondeu ao seu chamado. Tá conseguindo entender? Se nós permanecermos ouvindo e respondendo, fala, Senhor, que o teu servo ouve, eis-me aqui, você se torna a resposta. A gente falou isso também no culto passado, o Bruno falou sobre isso a respeito da vida de Ananias. De Paulo ali, tocando a vida de Paulo. Um homem que não foi mencionado sobre a vida dele, nem antes e nem depois. Talvez um insignificante aos nossos olhos. Mas um homem que se tornou uma resposta. E por que a gente está falando sobre essa série de Eis-me Aqui? Em julho. E se você está nessa igreja, eu preciso muito que você entenda. Nós estamos repetindo de diferentes formas, usando a vida de diferentes homens, para dizer a importância do Eis-me Aqui e para te instigar a responder esse chamado. A esse chamado de Deus que existe sobre a sua vida. Vem para mais perto. Vem ouvir a minha voz. É porque nós queremos que você aprenda a ouvir a voz de Deus e responda prontamente com eis-me aqui. Para que você se torne uma resposta onde você estiver. O que nós vivemos aqui, a voz que nós ouvimos aqui, a voz que você ouve no seu quarto, não pode permanecer lá.
Mas como Samuel, responda Shema, para que você se torne essa palavra. Para que você se torne a voz de Deus onde você estiver, no seu trabalho, na sua família, na sua escola, na sua faculdade, onde você for. Onde você for, a voz de Deus vai junto, porque você se tornou ela. Pode se colocar de pé. Enquanto nós vamos adorar aqui, eu quero, com essa canção, a gente vai estar cantando ao Senhor, mas eu creio que no momento em que nós estivermos cantando essa canção, a voz do Senhor vai invadir essa sala, vai invadir esse culto hoje. E se você nunca ouviu essa voz, hoje é o dia da resposta. Mas se você talvez está confuso, não sabendo mais reconhecer essa voz, hoje o teu espírito vai ser atraído de novo a esse lugar perto, a esse lugar onde nada mais importa a não ser responder essa voz. Esse lugar onde o desânimo vai embora. Deus vai restaurar sobre nós o seu vigor para continuar permanecendo perto. Eu creio nisso, Pai. Nós vamos cantar e louvar. E eu oro, Pai, que em nome de Jesus, a tua voz invada esse lugar agora.